A eterna pergunta que sempre nos assombrou, especialmente em noites e trevas. Estamos sozinhos no universo? Não podia ser avião, nem helicóptero, nem balão. Era como se fosse um prato de sopa visto por baixo, rodopiando, sem fazer um único som. Seres de outros planetas visitam a Terra? É só a gente se preparar, que eles estão para chegar aí. Alienígenas estão nos observando? Esse círculo aqui é uma das marcas, segundo eles mesmos, são as marcas das sapatas das naves quando estiveram aqui. Nós temos 3 aqui, temos essa, temos mais uma aqui no alinhamento, tá? O que mostra uma possibilidade de um tripé. O que dizem os ufólogos? Eu acredito em vida extraterrestre, que nós somos visitados por seres de outro planeta. O que pensam os cientistas? Do ponto de vista de um físico, a vida inteligente deve ser muito pouco provável. O que acredita esse brigadeiro da reserva? Responsável pelo espaço aéreo brasileiro por 6 anos. O senhor acredita em disco voador? Não, eu acredito. O senhor demorou para responder. Eu acredito em fenômenos inexplicáveis. Pela primeira vez na história do Brasil, o governo libera documentos de 3 décadas de monitoramento do espaço aéreo. A Força Aérea sabe que essas coisas estão vindo de fora, né? Mas não sabe dizer de onde vem, o que eles querem, o que eles vieram fazer aqui. E as revelações são surpreendentes. Esses arquivos revelam que o espaço aéreo brasileiro foi visitado por seres extraterrestres nesse período? Revelam que objetos não identificados circularam no espaço aéreo brasileiro. E em Mato Grosso do Sul, uma comunidade cria uma cidade projetada e guiada pelas orientações dos extraterrestres. Os formatos das casas. A escolha dos alimentos. O aerodisco. As cavernas. E uma imagem intrigante, inédita na televisão brasileira. Os ufólogos do Projeto Portal gravam o que eles classificam de aparição de um extraterrestre. Os extraterrestres não são uma aberração da natureza e muito menos uma anomalia. Os extraterrestres são seres humanos altamente, com uma tecnologia muito elaborada, muito evoluída e um padrão vibracional muito além. As imagens são submetidas a especialistas. O que eles têm a dizer? Se eles são como nós, se eles falam como nós, se eles agem como nós, se eles são iguais a nós, então eu também posso ser um extraterrestre. Lunáticos ou um povo escolhido por uma inteligência superior? Boa noite. A ufologia brasileira vive um de seus principais momentos. Acaba de ser aberta a caixa preta dos objetos voadores não identificados em espaço aéreo brasileiro. Documentos mantidos em sigilo durante décadas pela aeronáutica serão revelados. Aqui Roberto Cabrini e esse é o Conexão Repórter.
quem tiver algum local onde pousou um OVNI, que ficou uma marca estranha no local, primeira coisa, isolamento desse local. Por que o isolamento? Para evitar qualquer tipo de alteração que alguém possa fazer, até sem querer. E esse isolamento é necessário para que a gente possa fazer uma perícia inicial, uma análise preliminar no local. Paulo Aníbal é um caçador de OVNIs, objetos voadores não identificados. Biólogo de formação, ele vasculha os locais onde surgem sinais de aparições. Isso começou com o meu primeiro avistamento, tem quase 24 anos atrás, que eu vi 5 objetos prateados em cima de um prédio, na cidade de São Paulo, na Zona Oeste. Ó, não podia ser avião, nem helicóptero, nem balão. Era como se fosse um prato de sopa visto por baixo, rodopiando, sem fazer um único som. E com movimentos, cada um desses movimento próprio. Um ia para a direita, para a esquerda, outro ia para o outro lado. Chegou um dado momento, mais ou menos depois de 10 minutos, se juntaram e foram com velocidade alta para cima, sumiram. O espaço aéreo brasileiro é invadido por OVNIs? O céu do Brasil é ocupado por UFOs? Os radares conseguem captar as naves de outros planetas? Pela primeira vez na história do Brasil, o governo libera documentos de 5 décadas de monitoramento aéreo. E nesse controle aparecem citações sobre objetos voadores não identificados. 4.000 páginas de revelações ufológicas. Documentos. Desenhos. Fotos. E vídeos. Tudo baseado em relatos de avistamentos. Relatos feitos por pilotos e controladores de voo. Esses documentos foram liberados depois de uma exaustiva batalha dos ufólogos. Uma comissão foi criada para pressionar o governo. Olha, um dos pontos que a gente coloca como fator importante dessa liberação é o conhecimento científico. Né? Conhecimento científico, conhecimento histórico, para finalmente todo mundo tomar conhecimento disso, correr atrás, que é um direito da população que se interessa por esse fenômeno. Os documentos estão disponíveis no Arquivo Nacional. Um dos mais relevantes é o da chamada Operação Prato. Veja trechos de um dos depoimentos do piloto. Dia 28 de novembro de 1978, Tomé Açu, Pará. Quando iniciada a descida, observou-se o deslocamento de um objeto voador não identificado. O OVNI manteve-se em voo nivelado por um período de 4 minutos, com a mesma velocidade da aeronave. Em seguida, subiu em ângulo acentuado, em grande velocidade. Agora repare esse trecho. O relator não observou detalhes estruturais, devido ao seu estado emocional decorrente do avistamento. Nesse outro documento, o relato chama ainda mais atenção. Corpo luminoso de cor amarelo avermelhada, brilho intenso, deslocando-se a baixa altura, baixa velocidade. Acelerou até atingir grande velocidade. Forma de um prato com vértice acentuado na parte inferior, intensamente brilhante de cor vermelha. A Operação Prato foi realizada pela Força Aérea Brasileira em 1977 e 78, em Belém do Pará. O comandante da operação foi esse homem, Coronel Irangê Holanda.
A missão era verificar a ocorrência de estranhos fenômenos com luzes estranhas, relatados pela população do município de Colares. O fenômeno ficou conhecido como chupa-chupa. Os militares montaram uma base em Colares e passaram a vigiar o espaço aéreo dia e noite. Era a tentativa das Forças Armadas para explicar o chupa-chupa. Havia uma série de relatos de pessoas que tinham sido atingidas por uma luz e que julgavam que ele estivesse sugando o sangue das pessoas, porque realmente, depois a gente foi verificar, tinham algumas, principalmente mulheres, no seio esquerdo, uma marca, como se fosse 2 furos de agulha, tá? E em torno, uma mancha castanha, como se fosse uma queimadura de iodo, tá? As pessoas diziam que tinham sido sugadas, o sangue tinha sido sugado, uma parte, uma parcela pequena do sangue tinha sido retirada. Então, passaram a apelidar de chupa-chupa por causa desse fato. Conforme a missão avançou, o coronel teve um contato imediato e segundo grau. É o que ele garante. Olha para cima, nós olhamos, aí o herói brasileiro tremeu nas calças, porque eu olhei e tinha um troço enorme em cima da gente, um disco preto, escuro, parado em cima da gente. Não estava mais de 150 metros de altura. E fazia um barulho assim ar-condicionado. E alguma vez assim, aparecia esse barulho de bicicleta, aquela catraca de bicicleta. Fazia um barulho assim como se fosse uma catraca de bicicleta quando você pedala ao contrário. Uma catraca. Tá? Aquele troço parado com aquela luz no meio. Uma coisa muito grande. Eu acredito que uns 30 metros de diâmetro. Tá? Aquele troço parado em cima da gente. Nós ficamos olhando e logo em seguida começou a emitir uma luz amarela muito forte. Esse homem comandou por 2 anos o CONDABRA, Comando de Defesa Aeroespacial Brasileiro. Por 4 anos ficou à frente do alto comando da Força Aérea. Hoje na reserva, o brigadeiro José Carlos Pereira ajudou a Comissão Brasileira de Ufólogos a pressionar o governo para liberar os documentos. Por que durante tanto tempo essas informações ficaram sob sigilo? Olha, isso nós temos que voltar após a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, onde toda e qualquer aparição, qualquer fenômeno estranho que acontecesse no planeta, sempre era visto como uma arma secreta soviética, uma arma secreta americana. Mas existe a noção de que durante muito tempo a aeronáutica tentou esconder informação sobre ufologia, sobre objetos voadores não identificados. O senhor sabe disso? Sei, claro, e o mundo todo fazia isso. E o senhor tentou esconder? Tentei não, eu escondi. Por quê? Porque era necessária a segurança nacional que isso fosse mantido escondido. Esses arquivos revelam que o espaço aéreo brasileiro foi visitado por seres extraterrestres nesse período? Esses arquivos revelam a presença de objetos. A afirmação de ser extraterrestre é uma afirmação complexa, mas revelam que objetos não identificados circularam no espaço aéreo brasileiro. Objetos não identificados. O senhor confirma que a Operação Prato existiu? Claro que existiu. O senhor conheceu bem o comandante Urangel Holanda? Conheci. Em 1990,